Olá, primeiro ano, como vocês estão? Aqui quem fala é a professora de arte Daniela Barcelos. E aí, estão prontos para os novos desafios do ensino remoto? Bom, na nossa plataforma eu deixei para vocês em PDF a nossa apostila do segundo bimestre. Por ela você irá se basear para os seus estudos, fazer as suas leituras e atividades. Nós vamos ver nesse bimestre alguns movimentos e estilos como o expressionismo, o impressionismo, o fauvismo e o movimento barroco, tá? Vamos conhecer e aprender sobre esses movimentos, vamos relembrar nossos estudos de cores, tá? Que é a base para a produção visual. Vamos ver como nós enxergamos, como acontece esse processo, vamos relembrar as cores quentes, frias, primárias, tá? Mas nada tão ingênuo quanto no Fundamental 1 ou lá na educação infantil que você aprendeu, tá? Nós vamos acrescentar, vamos nos aprofundar neste conhecimento. E hoje eu quero começar com vocês, tá? Uma conversa sobre conceitos de cores, conceitos de imagem, como você enxerga, tá? Vamos lá, unidade 2, uma luz na história da arte. Se você fosse pintar uma paisagem, de que cor você pintaria o céu? As árvores, o sol? Para a maioria das pessoas, o sol é sempre amarelo. A lua é branca, a terra, os troncos e galhos das árvores marrons. As folhas verdes e o céu azul. Por que as pessoas pintam assim? Você já parou para pensar? Por que as pessoas pintam desse jeito? Você consegue lembrar de quando você tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, lá na sua primeira, segunda infância, quando você começou a desenhar, quando você começou a pintar e você era livre, você pintava das cores que você queria, você se expressava da forma que você bem entendia, sem ter aquele primo ou irmão mais velho ou uma tia que chegava e dizia para você: mas você não pode pintar o céu de vermelho, o céu não é desta cor, você não pode pintar a polpa da árvore de rosa, as folhas da árvore são verde, né? E aí começa a vir aquelas críticas, aqueles conselhos, as dicas, que na verdade acabam tolhindo e bloqueando o processo criativo de nossas crianças e acabam impulsionando a nos tornarmos meros copiadores, né? Meros reprodutores. Então vamos lá, vamos ver aqui como o André Derain fazia a sua obra. Observa esta imagem que tem aí na apostila de vocês, como ele trabalha com as cores. Observa a cor do céu, as cores da árvore, da pista, tá? É um óleo sobre tela. Está lá no museu em Paris. Você também pintaria com o caule marrom? As cores dos elementos paisagísticos são sempre estas. Como então entender o uso de cores em obras como esta e tantas outras que se diferenciam no senso comum? A grande maioria das pessoas considera que a boa pintura tem o mesmo estilo de uso da cor de Latour, pintor do período barroco, que pintou a obra Madalena Arrependida, apresentada logo mais à frente. Porém, mais tarde, alguns artistas romperam esta maneira de usar a cor que muitos, como Latour, utilizaram. Os críticos, com intenção pejorativa, chegaram a chamar estes artistas de transgressores de feras, impressionistas e outras definições. Estes críticos tinham razão, ou também são válidas obras artísticas que trabalham a cor sem considerar padrões pré-estabelecidos. O que você acha? Bom, antes de falarmos sobre a cor como
padrões pré-estabelecidos, vamos falar um pouco de luz, tá? A luz como um elemento de tensão. E para isso eu trago para vocês o movimento barroco, tá? Do século XVII. Barroco é um nome dado a um dos períodos da história da arte, cujas obras são mais ornamentadas. No início, esse nome era utilizado com sentido pejorativo, justamente pelo exagero que havia na decoração. Porém, este movimento tinha, além da função artística e de revigorar os princípios doutrinários da Igreja Católica após a Reforma Protestante. Bom, vamos ver aqui o contexto histórico, né? Como é que se encontrava nessa época aqui, tá? Do século XVII, tá? Volta de 1600. Vamos ver, nós estávamos saindo do Renascimento. O Renascimento foi um momento da história, né? Logo após a Idade Média. Esse movimento nasceu na Itália, nas primeiras décadas do século XV, né? E na primeira metade do século seguinte, quando Roma se sobrepunha a Florença como o principal centro artístico, tinha alcançado os resultados mais clássicos. Esse movimento, embora bastante complexo e variado internamente, estabeleceu princípios, métodos e, sobretudo, formas originais e típicas mais comuns. Tais formas provêm de duas principais fontes: a reutilização, após um intervalo de quase um milênio, das formas características da arte clássica, que é a arte grega e a arte romana, e a aplicação de uma nova técnica, da descoberta de uma nova técnica, que é a perspectiva. O que é a perspectiva? Um conjunto de regras matemáticas e de desenhos que permitem reproduzir sobre uma folha de papel ou sobre qualquer superfície plana o aspecto real dos objetos. Então, eu tenho a impressão ali dessa tridimensionalidade, essa impressão de continuidade, né? Quando eu uso essa técnica de perspectiva num plano, seja na parede, seja no papel ou numa tela, né? Além desse desenvolvimento dessa técnica de perspectiva, esse movimento ele reviveu a antiga cultura greco-romana. Ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi, sem dúvida, um progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. As principais características do Renascimento é a racionalidade, dignidade do ser humano, o rigor científico, o ideal humanista e a reutilização das artes greco-romanas. E aí nós temos o antropocentrismo, né, como característica desse movimento, e de contra esse movimento nós temos a Contra-Reforma, né, que nesse período nós tivemos aí a Reforma Protestante, tá? Lembra de Martinho Lutero? Então, a Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos. Por conta dessa reforma é que surgiu o movimento barroco, né, que é um movimento de contra-reforma, com a ideia do teocentrismo, tendo Deus como centro, né, surge com as características emocional sobre racional, efeitos decorativos e visuais, curvas e retorcidos, contraste, luz e sombra, técnica do esfumato e composição assimétrica. Eu vou mostrar para vocês algumas obras do período barroco utilizado pela Igreja como contra-reforma. A ideia era resgatar
os fiéis, né? Porque a igreja, o Papa, ele era a autoridade, né? Que impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular também, o campo político. E ali a Igreja Católica tinha todo o domínio, todo o poder, né? Naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. E por conta da Reforma Protestante, eles perderam muitos adeptos, perderam muitos fiéis. Então, eles criaram esse movimento barroco para resgatar esses fiéis, para resgatar esse poder. E aqui nós temos uma pintura do Rubens, tá? Narrando a história de Sansão e Dalila. Para quem conhece, já ouviu falar, sabe que nessa história, Sansão, ele era um nazireu, era um homem escolhido por Deus, separado, e que não deveria deixar, a navalha não deveria cortar os seus cabelos, né? Só que ele se apaixona por Dalila, e os soldados filisteus, sabendo disso, procuram Dalila, oferecem um dinheiro a ela para ela tirar de Sansão, arrancar de Sansão o segredo, né, da sua força. E ali por diversas vezes ela tenta fazer com que Sansão conte a ela o seu segredo e ele hesita em contar, até que de tanto ela insistir, ele acaba contando seu segredo. E nesse momento ela chama os soldados filisteus para cortar os seus cabelos. Agora aqui, o que é que nós vamos perceber aqui em termos de técnica de pintura? Tá? Nós vamos ver aqui uma pintura rica em detalhes, que você pode ver os drapeados do tecido, parece que estão de verdade, você tem vontade de pegar, né, de tão perfeito que é a técnica dessa pintura a óleo. Nós vamos ver uma composição assimétrica. Simétrico é quando você tem uma linha, você tem um padrão, você segue ali na mesma direção, tá? O centro, tudo alinhado. E o assimétrico é como uma composição assimétrica, é como se fosse uma composição fora de ordem, mas harmoniosa, tá? Não quer dizer bagunçado. Ela só não segue uma ordem, um padrão, mas ela tem uma harmonia. Então, quando você olha para uma tela que é simétrica, você vê as divisões da figura com o plano de fundo, tá, alinhados, que não é o caso de uma composição assimétrica, que não é o caso da característica do barroco, que é uma pintura com composição assimétrica. O centro, a figura principal dessa composição, aonde está, né? No personagem de Sansão e Dalila, tá? Eles não estão no centro da tela. Você observa que eles não estão no meio da tela. Eles estão do lado esquerdo, tá? A cena principal se passa no canto esquerdo da tela. Isto quer dizer que é uma composição assimétrica, tá? Quem está direcionando seu olhar para esse lado da tela? A luz, tá? Você percebe aqui a luz na personagem de Dalila, tá? No braço de Sansão você vê uma composição diagonal. Ele faz uma linha imaginária aqui no braço dele, alongando, tá vendo? Vocês podem perceber aqui. A linha no braço imaginária no braço de Sansão, tá? A luz focando sobre Dalila. E uma das características também deste movimento é a linha do tempo, a passagem do tempo, que nós percebemos. Como é que eu percebo o tempo? Como é que eu conto o tempo? Através de uma ampulheta, através de um relógio, né? Só que aqui nesta imagem, como é que eu percebo essa passagem do tempo? Tá? Através dessa outra linha aqui, tá vendo? Outra linha imaginária.
você vê que a cabeça da senhora de Dalila de Sansão estão na mesma direção, tá? Isso aqui eu tenho uma linha diagonal e eu percebo a passagem do tempo no semblante da idosa, na jovialidade de Dalila, tá? Tenho influências também nessa pintura barroca, influências do Renascimento. E qual é a característica do Renascimento? Tá? É uma composição que resgata a arte clássica, né? A arte grego-romana. Só um momentinho. E eu vou ver aqui em cima. Tá vendo? O Cupido, uma deusa aqui, uma escultura dentro de um nicho. Tá? Essa é a influência da arte clássica dentro do barroco. E a técnica de pintura, né, fazendo a representação, a retratação, de fato, como ela é, tá? Eu utilizo as cores como elas realmente são. E a figura humana também. Tá? Eu tenho outro ponto de luz aqui, nos soldados na porta, que é para onde eu quero direcionar o olhar também, para fazer essa narração dessa imagem, tá? Vamos lá. Próximo, a incredulidade de Tomé. Outra pintura, outro artista barroco, Caravaggio, tá? Outro fato histórico bíblico, uma narração bíblica, em que todos os discípulos, né, eles estão trancados dentro de uma sala e Jesus aparece. E quando contam também para Tomé que Jesus apareceu, ele não acredita. Né? E ele fala que ele só vai acreditar quando ele tocar nas chagas de Jesus. E aqui você vê o realismo dessa pintura. Né? Até o rasgo da roupa de Tomé, de São Tomé. Observa que cada personagem aqui nessa pintura está com o olhar direcionado em uma direção. Tá? Mais uma vez eu tenho a luz em cima de Cristo, que é o foco principal da minha pintura. E observe a riqueza de técnica e de detalhe. Tá? Olha o semblante. Mais uma vez eu tenho aqui a passagem do tempo. Um personagem mais idoso e um personagem mais jovem. Tá? São características da pintura barroca. Esta é uma obra de Vermeer. É uma pintura barroca porque utiliza as técnicas, apresenta as características da pintura barroca, mas ele não traz uma narração bíblica. O tema dessa pintura não é uma narração bíblica. Essa aqui era uma jovem moça do Brinco de Pérola, uma jovem que foi trabalhar na casa de Vermeer. Vermeer era protestante e as pessoas acreditavam que os protestantes, nessa época, elas comiam as criancinhas. Então, os pais dessa jovem não queriam que ela fosse trabalhar lá. Vermeer fez essa pintura dela, da moça do Brinco de Pérola, e você percebe as características no contraste de luz e sombra, essa tensão de luz e sombra, essa dramaticidade que a obra transmite para a gente. A luz no rosto da moça e o fundo escuro. Né? Tá? Tem a figura no primeiro plano e o fundo escuro. Olha só, o barroco brasileiro, no Brasil, foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial com o objetivo principal de catequizar os índios. Muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas, existem até hoje como legados do barroco no Brasil e são consideradas inclusive como patrimônio da humanidade. Essa aqui é uma igreja barroca.
Você vê o exagero de detalhes, de curvas, de linha. O interior da igreja barroca, cuja finalidade é mostrar o seu poder. O poder da igreja. Que nós temos escultura de Aleijadinho. Na verdade, o seu nome é Antônio Francisco Lisboa, né? Ele é mais conhecido como Aleijadinho por conta de uma doença que ele adquiriu e nas suas mãos, nos seus dedos ficaram atrofiados, mas mesmo assim ele não deixou de esculpir. O Francisco Lisboa, ele é um dos representantes do barroco brasileiro, tá? Escultor quando ele teve os seus dedos atrofiados, ele amarrava as ferramentas nas suas mãos para continuar esculpindo, continuar trabalhando. E aqui em Belém nós temos algumas igrejas com estilo barroco. Essa é a Igreja da Sé, tá lá na Cidade Velha. A Igreja de Santo Alexandre também, que é onde abriga o Museu de Arte Sacra de Belém. Igreja de Santo Alexandre. Nós vamos ficar por aqui com o barroco, tá? Características, né? Emocional sobre o real, efeitos decorativos e visuais, curvas e retorcidos, como vocês viram dentro da igreja. Contraste de luz e sombra, o esfumato e composição assimétrica, tá? Um exemplo aqui da obra de uma obra barroca, composição assimétrica, o contraste de luz e sombra, a luz aqui na Dalila, no Sansão, o fundo escuro, eu tenho outro ponto de luz aqui. Percebam que a luz ela não está só num lugar, ela dança, ela mexe com nossos olhos. Isso é uma composição assimétrica, tá? O contraste de luz e sombra, efeitos decorativos, você percebe aqui na tapeçaria, no tapete, no tecido do lençol aqui sobre Dalila. Tá? O emocional sobre o racional. Eu quero resgatar de novo essa ideia do teocentrismo, tá? Da emoção sobre a razão, do antropocentrismo. Ok? Olha as riquezas de detalhes, o exagero dentro das igrejas barrocas. Isso aqui são os 12 discípulos, feito por Aleijadinho. Mais uma vez, a igreja em estilo barroco, mostrando o seu poder, o poder da igreja, né, com seus adornos, grandiosidade, exageros. Vamos retornar aqui para a nossa apostila, né, da características do barroco, tá? As principais características desse período ocorriam em torno
do predomínio das emoções sobre o racionalismo. O racionalismo era uma característica da Renascença, que foi um período que antecedeu o Barroco, tá? Então, a disposição dos personagens nos quadros normalmente se dá de forma diagonal, inclinada. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês do braço de Sansão, tá? O que traz uma espécie de inquietação visual, movimento, tá? Outra característica se dá na iluminação, que ocorre com um contraste de claro e escuro. Lembra da luz sobre Dalila, tá? E Sansão, que acentua o sentimento exprimido pela obra, os tons de luz e sombra, que dão a ilusão de tridimensionalidade na obra, são obtidos pelo uso do branco e do preto, respectivamente, conforme pode ser observado no quadro de Latour. Tá? Memorizem bem essa questão do branco e do preto. O branco para dar luz e o preto para fazer a sombra. Isso é uma característica do Barroco. Mais adiante nós vamos perceber que vamos conhecer um pouco mais sobre cores e luz e sombra, que essa sombra ela não precisa ser necessariamente escura, tá? Então, essa é uma característica do Barroco, essa ideia, essa tensão, esse contraste de luz e sombra é justamente esse período de conflito que o movimento estava passando, que as pessoas estavam passando nesse processo que estava acontecendo nessa transição, né, de reforma protestante. Essa questão de resgatar essa ideia do renascimento e de antropocentrismo e teocentrismo. Essa ideia causando essa aflição, esse conflito de ideais, de crença, de fé, essa mistura de religião com a vontade de Deus, com a vontade do homem, tá? E o Barroco utiliza a arte, esse contraste de luz e sombra, justamente para expressar essa vivência da sociedade na época, tá? Essa vivência desse conflito entre céu e terra, entre Deus e homem, entre religião e ciência, tá? Então, a arte, ela fala sobre esse momento, esse contexto histórico da sociedade, desse conflito entre religião, entre Deus e terra, tá? Entre homem e ciência. Vamos ver aqui na obra de Latour, Madalena Arrependida. Tá? O artista Georges de Latour foi um importante pintor do barroco francês. Ele buscou inspiração no pintor italiano Caravaggio para conseguir a representação de claro e escuro nos seus quadros. A grande diferença dele para os outros pintores é que na maioria dos quadros a iluminação parece vir de fora do ambiente da tela. Enquanto isso, Latour faz a representação da fonte de luz como a vela refletida no espelho que pode ser observada no quadro da Madalena Arrependida. Tá? Então, ele desenha a luz. Ele faz o foco da luz dentro da tela. Lembra da obra de Sansão e Dalila? Você não tinha ali uma luz, você tem uma luz externa vindo de fora para dentro. Aqui você tem a luz de dentro para fora. Tá? Vou deixar aqui essa atividade para vocês fazerem, apresentarem, tá? Na próxima aula, vocês vão ter uma semana para fazer. Você consegue perceber a diagonalidade que aparece na composição de Latour? Não? Então comece observando as partes da obra que estão iluminadas pela vela. Quais são elas? Se fosse para traçar uma linha reta, passando pelo mesmo local da luz, por onde ela passaria? E agora, conseguiu perceber a diagonalidade? E o espelho? Por que Latour o pintou? Se fosse só pela iluminação, apenas a vela bastaria.
Então, por que representar um espelho de tão requintada moldura? Para que serve um espelho na realidade? E na obra, qual o significado dele? No colo de Madalena, a ossada de um crânio. Qual o significado do desenho de uma caveira? Por que ela está ali? Observe também que Madalena está olhando para trás. O que será que ela está olhando? Qual a impressão que você tem? Você conhece a história de Madalena? Do que ela se arrepende? Qual o clima que o artista consegue transmitir com o quadro? Houve um crítico de arte que chegou a dizer que neste quadro uma vela conquistou uma noite enorme. O que será que este crítico quer dizer com esta frase? Esta técnica de representação de luz e sombra apareceu em todos os períodos que se sucederam depois, até que em 1826 surge a fotografia, o que faz com que os artistas repensem as técnicas de representação artística, já que a intenção da pintura como representação visual da realidade passa a perder a sua função. Tá? Você vai escrever, você vai responder todas essas perguntas, tá? Vai responder em forma de texto, no mínimo 10 linhas, e vai enviar para o meu e-mail, tá? Eu vou aguardar essa atividade. Você pode imprimir essa apostila e aí com essa obra você vai traçando as linhas que nem nós traçamos na obra de Sansão e da Lila de Rubens, tá? Que aí fica melhor para você fazer a leitura e análise da obra de arte de Latour, ok? Bom, pessoal, foi um prazer. Nós estamos em busca, né, de cada vez mais melhorar essas aulas, fazer o melhor para vocês. Eu peço desculpa a qualquer coisa, tá? Você pode deixar essa atividade lá na plataforma, tá bom? Enviar para o meu e-mail. E eu espero que vocês continuem ficando em casa, se guardando. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui, para que você e a sua família fiquem protegidos, tá? E que no final nós possamos nos encontrar, possamos trocar nossas ideias novamente, interagir, tá? Com as nossas aulas presenciais. Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui, tá? Isso é um ato de amor, é um meio de prevenção, tá? Então valorize ficando em casa, higienizando bem as mãos, tá? Cuidando de você e das pessoas que você ama, tá bom? Até a próxima, pessoal!